sejam todos muito bem-vindos ao canal Tarô com Selma. E hoje eu vou fazer uma tiragem sobre uma análise desses 6 primeiros meses do ano em relação a algumas áreas da vida, tá? Vamos trabalhar com 3 opções, vocês escolham aqui pelos cristais, ou pelos baralhos, ou pela opção 1, 2, 3, enfim, o que a intuição de vocês lhe apontarem. Então, na opção 1 eu tenho o citrino, que é o baralho da vovó cigana. Na opção 2 eu tenho uma ágata rendada, que é o baralho de Santa Sara Kali. E na opção 3 eu tenho uma pirita, que é o baralho cigano Opchá, tá? Então, vocês escolham com calma, parem o vídeo se houver necessidade, se concentrem e façam a escolha de vocês. Se resolver escolher mais de uma opção também, quiser escolher as 3, ouvir as 3, né? Sintam-se à vontade. Vou começar a leitura. Vamos colocar a opção 3 e 2 e vamos ficar com a opção 1 do baralho da vovó cigana, que é o citrino, tá? Pedrinha de citrino. Então, vamos trabalhar com 3 cartas para cada área. Então, vamos lá, grupo 1, grupo do citrino. Primeira área é a área da família. Como que está o relacionamento desse grupo com a família? Como que está sendo nesses 3 primeiros meses do ano, que já está terminando, né? Estamos já uma semana para terminar esse semestre. Família, o amor. Como é que está o amor na vida dessas pessoas que escolheram esse grupo? A saúde. Trabalho. E finanças. Ok? Então, vamos lá. Então, esse grupo 1, como que tá? Como que ele veio administrando a sua convivência familiar, né? Como é que tá esse relacionamento familiar? A carta das flores. A carta do caixão e a carta da montanha. Ok. Carta das flores é uma carta que fala de espiritualidade, né? Fala de uma proteção espiritual, de uma ação espiritual. Então, existe uma dificuldade no relacionamento familiar. Existe um grande desafio, mas a espiritualidade está trabalhando nisso, tá? A carta do caixão é uma carta que fala de finalização. Não está fácil, né? Existe aqui uma grande resistência, existe uma situação aqui, um desafio na família, tá? Em relação à convivência, mas a espiritualidade maior está trabalhando aqui, tá? Temos Xangô, a carta que representa Xangô, que é a montanha. Temos também a espiritualidade menor, né? Que chama de esquerda, povo do cemitério, da calunga, enfim. Então, a espiritualidade agindo nisso aqui. Em relação à família, existe um desafio a ser superado. Vamos agora ver em relação ao amor. A carta da cruz. A carta da cruz, quando ela abre uma pergunta,
ela fala que existe ali uma situação, existe um sofrimento, existe um desentendimento. Vamos ver para onde essa cruz está nos levando. A carta da estrela, e a carta da foice. Olha só, esse grupo já vem mostrando aqui que existe uma forte proteção espiritual. Tem alguém nessa família que cuida da espiritualidade. Porque eu venho aqui na família, no ambiente familiar, existe um desafio e a espiritualidade trabalhando. Eu venho na parte do amor e existe uma situação que não está bem definida, existe ali algum sofrimento, existe uma coisa que não está legal e a espiritualidade maior trabalhando aqui para cortar, para resolver esta situação. Então aqui eu tenho a estrela, que é a espiritualidade maior. Tanto fala do povo cigano, como fala também do Mestre Jesus. Então, alguém da família cuida espiritualmente. Isso aqui é produto de rezas, de pedidos, de devocional, enfim. Então, tanto no ambiente familiar quanto na relação amorosa, essa pessoa, esse grupo, as pessoas que escolheram este grupo, estão enfrentando algum tipo de desafio. Mas a espiritualidade está ajudando e muito, né? Agora vamos para a área de saúde. Os pássaros, o navio, que é uma carta, a própria carta, uma das cartas, né, que significadora de saúde, e a carta das alianças. Então, na saúde, está tudo bem, tá? A carta do navio aqui no meio, bem aspectada, falando sobre a saúde. Então, existe um bom cuidado em relação à saúde, né? Então, na saúde, as pessoas que escolheram essa primeira opção, elas estão bem, existe um cuidado consigo mesmas, entendeu? Trabalho. Como é que essas pessoas estão no trabalho? O urso, para trabalho tem duas coisas. O urso ele é muito bom como trabalho, ele é um bom administrador, ele é um bom poupador. Agora o urso também ele se isola. O urso, às vezes ele é agressivo, ele impõe a vontade. O urso é muito imponente, né? Só dele ficar em pé perto da gente, né? Ele já impôs ali a presença dele. Vamos ver para onde esse urso está nos levando. Aqui, ó, a carta da cobra e a carta dos trevos. Então, é isso. Esse urso não é o bonzinho aqui da história, no trabalho. No trabalho, existe uma situação primeiro, de pessoas que querem... Sabe aquelas pessoas, ou tem um cargo de chefia, tá? Ou elas se sentem como se elas tivessem algum poder sobre as outras. Então, esse grupo 1 enfrenta essas dificuldades no trabalho. Muita fofoquinha, coisinhas pequenas, sabe? Mas que perturba, que chateia, conversinhas bobas. E uma pessoa ou várias, não, né? Vocês vão guiar aí. Tem essa parte de querer se sobressair sobre as outras, né? Tanto pode ser um chefe, né? Como pode ser uma pessoa que às vezes não tenha nenhum cargo, mas que acha que ela é superior às outras e quer se sobressair sobre as outras. Então, é um ambiente um pouco tóxico, de manipulação, de fofoquinhas, de disse-me-disse, de traição, entre aspas, né, no trabalho.
Então, o ambiente de trabalho para esse grupo 1, ele é bem também desafiador. Agora vamos ver nas finanças como é que está esse grupo. A carta dos lírios. Carta dos lírios é uma carta que fala de paz, né? Carta dos lírios sempre fala de uma pessoa que ela já tem uma certa estabilidade financeira. Aqui eu tenho um rei de espadas. Sempre fala de uma pessoa com mais idade ou com uma cabeça mais... Às vezes não é nem a idade cronológica, é a idade mental. Então fala de uma pessoa mais estruturada. Então a carta dos lírios já prenuncia que nas finanças essa pessoa já tem uma certa estabilidade, mas ainda tem 2 cartas aqui para ver se é isso mesmo, vai depender dessas aqui. Esse é um dos significados do lírio, mas eu tenho que ver o que vem aqui. Ó, a carta do jardim, estão mostrando que essa pessoa, nas finanças, ela tem um bom relacionamento, faz boas parcerias, faz bons negócios, tem bons sócios, se for o caso, ou tem uma ótima relação em relação ao seu profissional, às suas finanças, né? Desculpa, aqui é as suas finanças. Ela sabe como administrar as suas finanças, como fazer contatos para que essas finanças, elas prosperem, multipliquem. Vamos ver se é isso mesmo, ainda tem essa. Olha só, beleza. A carta da cegonha, tá? Então, mostrando que essa situação... financeiramente, essas pessoas, elas estão bem, elas sabem administrar, tanto com a expertise da parte de finanças, como com uma certa estabilidade também. É um assunto que ela gosta, né? Tem pessoas que gostam de lidar com números, com matemática, com finanças, e isso é a área dessa pessoa. Então, ela sabe trazer, né, a sua prosperidade, sabe como fazer se crescer financeiramente. Então, o primeiro grupo aqui, o que nós temos? Na família existe um desafio, mas tem uma espiritualidade aqui muito, muito, muito ativa na saúde e no relacionamento, no amor, né? Existe desafios, mas a espiritualidade trabalhando pesado aqui. Agradeça a não sei quem da família que ajuda vocês, né? De repente é uma avó, é uma mãe, é uma tia, enfim, né? Ou a própria pessoa, enfim. Então, existe desafio no ambiente familiar, existe desafios na relação de casal, ou enfim. Na saúde está tudo bem, existe desafios no trabalho e financeiramente está bem. Então, o que essas pessoas precisam rever para o segundo semestre? É cuidar dessa parte familiar e da parte da relação e do ambiente de trabalho. Ambiente de trabalho ali cada um vai saber o que pode fazer para se proteger dessas energias, né? Não dá para vou sair do trabalho porque acontece isso. Não dá para fazer, né? Não tem como. Às vezes até tem, mas no geral a gente não pode se dar o luxo de sair de um trabalho porque tem uma fofoquinha, até porque são situações recorrentes. Às vezes só vai mudar de endereço e o mais inteligente aí, o que a gente pode fazer? É tentar se proteger, né? Evitar se envolver em alguma coisa, deixa o outro lá fazer a fofoquinha dele e fazer o seu e é isso, né? Cada um vai achar ali o seu caminho. O baralho aponta o que está acontecendo nas áreas da vida, mas cada um de nós é que vai saber o que vai fazer com aquilo ali para solucionar. Ok?
Então, uma boa sorte ao grupo 1. Claro que lembro sempre que essa é uma leitura coletiva, intuitiva, então não vai ressoar com todas as pessoas. Nem todas têm relações, estão trabalhando, enfim, não vai ressoar com todos. Mas para aquelas pessoas, naquelas áreas que a pessoa precisar de uma orientação, ela chega ali, né? Então, é uma leitura coletiva, não tem como ressoar com todo mundo, né? Para isso, precisa-se de uma leitura particular, individual, enfim. Boa sorte ao pessoal do Citrino. Vamos para o segundo grupo, que é da Ágata Rendada. Segundo grupo, baralho de Santa Sara. Vamos ver como é que está este grupo. Então, assim, acho que assim fica melhor para vocês verem, né? Então, vamos lá. 3 cartinhas para a relação familiar. Como é que esse segundo grupo está lidando com as áreas da vida? Vem lidando nesse primeiro semestre que já está terminando. Na área familiar, em relação ao amor, o relacionamento, como é que está as pessoas desse segundo grupo? Amor, saúde, trabalho, e finanças. Então, vamos lá. Deixa eu recolher aqui. Segundo grupo aqui, vamos lá. Como é que esse segundo grupo está se relacionando, vem se relacionando nesse primeiro semestre do ano? Como que é essa relação no seu ambiente familiar? A carta das nuvens, outra que hoje não está muito fácil, né? A carta das nuvens já mostra aqui alguns conflitos no ambiente familiar. A carta do homem e a carta do urso. O que eu tenho aqui? Existe um conflito no ambiente familiar, justamente por causa de uma imposição, né? Por causa de atitudes, né? Atitudes de uma pessoa ou mais de uma, vocês vão identificar, adapte à realidade de vocês. Então, existe uma pessoa ou mais de uma pessoa no ambiente familiar que causa uma certa confusão. Por quê? Porque tem um temperamento muito... É uma pessoa muito... Aquelas pessoas que são muito isoladas, ou reclamam de tudo, ou estão sempre chateadas, ou estão sempre emburradas. Então, isso causa um descontrole na família, no ambiente familiar, nas relações. Porque é difícil, desculpa, vou beber um pouquinho d'água, porque a voz agora foi. Porque é difícil, né, conviver o tempo todo com uma pessoa que está sempre amuada, sempre aborrecida, que vê problema em tudo. Então, essa pessoa, meu copo, tanto pode ser um homem como uma mulher, porque não tem gênero, ou os dois, né? Às vezes é mais de uma pessoa. Então, no ambiente familiar, está ocorrendo esta situação. Ou é a própria pessoa que está, né, que está escolhendo aqui o grupo,
ou é alguém dentro da família que tem esse comportamento. Então, existe um comportamento dentro da família que traz um certo mal-estar, sabe? Por causa de temperamento. Essa pessoa aqui, ela tá sempre amuada, ela tá sempre, sabe, aquela pessoa meia down. Então, tanto pode ser quem está consultando aqui, como pode ser alguém dentro da família dessa pessoa, ou mais de uma pessoa, enfim. Adapte, sempre falo isso para vocês. Traga a leitura para a vida de vocês. Vocês é que sabem se é você a própria pessoa, se é uma mulher, se é um irmão, se é uma mãe, enfim. Vocês é que vão adaptar. Ou se tem mais de uma pessoa também, né? Então, tragam para a realidade de vocês. No amor, como é que tá esse povo do grupo 2? Os peixes. Já começa com a carta dos peixes, né? A carta dos peixes é uma carta de multiplicação, né? Vamos ver o que está multiplicando aqui no amor. A carta da mulher, que aqui representa, não tem gênero, porque tem várias pessoas a assistir, né? Um vídeo, então fala de meninos ou meninas, aqui não tem gênero. E a carta da casa. Então, em relação ao amor, essa pessoa, né, ela tem uma estabilidade, ela tem um sentimento que ele cresce e traz uma estabilidade, traz uma confiança, tá? Então, em relação ao amor, as pessoas que escolheram esse segundo grupo têm uma relação muito boa com seu parceiro. E aí vocês entendam como relação de amor aquelas que vocês tiverem, né? Ali vai adaptar, não existe, não tem uma caixinha. Tem que ser um casal, um homem, uma mulher, não tem caixinha. Como vocês entendem a relação de vocês, tá? Mas eu não sou casada, mas eu vivo com meu primo, ou eu vivo com a minha tia, enfim, é uma relação de amor. Vocês vão trazer para a realidade de vocês, não necessariamente a caixinha de ser um casal romântico. Pode ser uma relação de amor de eu viver com meus pais e eu vivo muito bem, tenho uma relação de amor dentro da minha casa. E de repente eu vivo muito bem uma relação de amor com meus pais ou com meus tios, sei lá com quem eu vivo, mas tem uma pessoa ali na família que é reclamona, que está sempre de mau humor. Tá entendendo? Tragam essas situações para a história de vocês, ok? Qualquer dúvida vocês podem falar nos comentários, eu terei o máximo prazer em esclarecer o que vocês não entenderem. Vamos para a área da saúde. A cobra, o coração e a criança. A cobra, quando ela fala de saúde, a cobra é o próprio símbolo da saúde, né? Então, aqui vem mostrando uma certa fragilidade, tá? Existe alguma coisa em relação à saúde que tem uma fragilidade. Pode ser um emocional, alguma coisa que não está muito bem em relação à saúde. Então, o que isso aqui quer dizer? Quer dizer que as pessoas que escolherem esse segundo grupo devem procurar fazer um check-up, ir no médico clínico, enfim, saber o que está acontecendo, fazer um exame, de repente é uma taxinha lá que está baixa, enfim, aí são termos médicos, eu não sou médica. Mas existe uma fragilidade em relação à saúde, que deve procurar ver, né? Às vezes é um exame de rotina que não faz, às vezes é uma taxa que está assim, às vezes é uma pressão, enfim.
só um médico que vai saber, através de um exame, detectar, né? Aqui não me aponta nada mais sério, mas é uma coisa que se precisa ver. E detalhe, aquilo que eu acabei de falar, eu não sou médico. O baralho vem apontando uma tendência, né? Cabe-nos ver o que está acontecendo, porque aqui nós não somos médicos, né? Os tarólogos, os cartomantes não são médicos, ok? Agora vamos para a área do trabalho. Como é que está esse pessoal no trabalho? A carta da carta. Então, a carta da carta, né, que é o arcano 27, fala de notificações, né? Pode indicar uma promoção, pode indicar várias coisas, né? Vamos ver para onde essa carta está nos levando. A carta dos ratos, eu não quis nem falar, por isso que eu falei várias coisas. A carta dos ratos e a carta do chicote, né? A carta da carta fala de uma comunicação, várias coisas. E aqui vem falando de um corte. O que é um corte no trabalho? Vem apontando para uma perda. Os ratos falam de perda. Perda de quê? Da sua estabilidade. Como que a gente traduz isso aqui? Pode ser uma carta de demissão, entendeu? Ou uma carta de, não sei, de alguma coisa que você vai ser transferido para um lugar que você não gosta, que você vai perder, de repente, um status que você tinha dentro da empresa, enfim. Existe uma situação aqui no trabalho que vai te trazer um certo prejuízo, vai te trazer um aborrecimento, mas isso vai ser lhe comunicado, tá? Você vai receber o aviso sobre isso. As pessoas que escolheram esse segundo grupo. Claro que não é para todas, repito de novo, é uma tiragem coletiva. Mas a pessoa para quem a mensagem quando ela vê a leitura, ela mais ou menos já sabe. Por exemplo, essas pessoas aqui, em relação ao trabalho, elas com certeza elas já têm alguma coisa ali, sabe? Algum mosquitinho ali já avisando na mente dela que a coisa não está legal. A gente sempre sabe, né? A nossa intuição, ela trabalha ali o tempo todo. Então, cada um sabe mais ou menos ali, né? O que é, porque não é para todos realmente. Tem pessoas que nem estão mais, né, no mercado de trabalho, então não pode ser para todos, entende? Vamos para a área das finanças. A carta dos trevos. A carta dos trevos está igual a carta da carta, que eu não sei para onde ela vai. Carta dos trevos fala de pequenos obstáculos, mas vamos ver o que tem. Temos mais duas cartas aqui. Eu gosto de abrir aos poucos para a gente entender. Ó, a carta da lua e a carta dos caminhos. A carta dos trevos aqui, ela tanto pode ser, está indicando uma promoção, aqui não, aqui é no trabalho, aqui é nas finanças, desculpa, eu estou pensando no trabalho. Aqui vem indicando bons negócios, tá? Porque a carta da lua, ela fala de reconhecimento. Então, um reconhecimento financeiro pode indicar isso, mas também pode indicar uma aplicação que você tenha feito ou que você está para fazer. Se for isso, é o conselho. Se já tiver feito, está mostrando o que está acontecendo, de uma aplicação que você fez, um título que comprou, aquele negócio que as pessoas compram por sorte, para dar sorte, para ganhar, e você achando que seria muito bom para você. Mas não foi assim. Você não conseguiu conquistar aquilo que você deseja na sua parte financeira. Ou seja, como é que eu vou traduzir isso aqui? Que em relação às finanças,
você precisa ter mais cuidado em relação às suas finanças. Existe uma situação que ela não está muito às claras em relação ao seu desenvolvimento financeiro, às suas escolhas, vamos dizer assim. Cuidado com as escolhas que você faz, que às vezes você pensa que é sorte e não é. Então, escolha bem onde você vai aplicar o seu dinheiro, qual o investimento que você vai fazer, leia bem quais são as vantagens que tem ali, quais as desvantagens, qual o tempo que é para render aquilo. Eu não entendo nada disso, tá? Eu vou falando assim. Então, cuidado com as suas escolhas em relação às suas finanças, porque você pode achar que é sorte e ter alguma coisinha ali que você não entendeu e a coisa não ficar legal, tá? Então, o grupo 2, temos relação ao trabalho. Agora entendi uma coisa também, olha só. No trabalho, vem prenunciando uma questão, uma situação de corte, né? Pode ser uma demissão, enfim, vem mostrando aqui um corte no trabalho. Então, aqui, nas finanças, vem mostrando o cuidado, como você vai aplicar o seu dinheiro. Agora, eu juntei uma leitura com a outra, tá? Então, é o que vem, é como se uma leitura estivesse complementando a outra, e realmente faz parte do mesmo, é no mesmo plano, né? Trabalho e finanças, enfim. Então, vem pedindo realmente um cuidado em relação aos seus investimentos. É um horário, é um tempo de poupar, né? Veja essa situação, o que é isso aqui, procura se informar, procura saber o que está acontecendo ali na medida do possível e se preparar. Cuidado com os investimentos que você fizer, porque pode vir um período de um pouco de dificuldade. Deixa eu ver uma coisa aqui. Esse baralho aqui que é o de vocês. Vamos pedir um esclarecimento para isso aqui, tá? Vamos pedir um esclarecimento aqui para essa parte que a gente viu. Deixa eu botar isso para cá, botar assim para vocês verem. Que é a parte do trabalho e a parte das finanças, tá? Opa! Baralho terrível. Vamos lá. Um esclarecimento aqui. Vamos esclarecer essa situação. A carta da montanha já vem mostrando uma dificuldade. A carta do navio e a carta da estrela. Então, existe realmente um desafio a ser superado. Existe uma situação que ela vai se resolver, mas isso aqui vai levar um tempinho. Não é uma coisa que vai ser logo resolvida. Existe sim algum problema no trabalho de vocês, desse grupo 2, em relação a de repente vocês serem, né, afastados do trabalho, receber uma notificação de demissão, enfim. Existe uma preocupação com a parte de trabalho e de finanças. Existe na finanças está vindo um conselho. Cuidado com as suas escolhas, o que você faz com o seu dinheiro, e a gente entende por causa disso aqui, né? Como que isso aqui me esclarece? Vem mostrando que existe um grande desafio, a montanha fala de uma situação
de desafio, um período desafiador na parte de finanças e trabalho. Essa situação, ela vai se mudar, ela vai se resolver, mas ela vai demorar um tempo, porque tudo no navio é muito lento. E aí sim você consegue sair dessa situação. Então, o que a gente está vendo aqui? A gente pediu para ver um planejamento, uma visão desse primeiro semestre do ano, tá? E o que pode acontecer no segundo. Então, o que tem aqui nesse segundo grupo? Vem alertando sobre o trabalho, tomar cuidado com as finanças, porque vem um período de desafio financeiro, tá? Que vai levar um tempinho para resolver, e você, sabendo administrar o que você tem, você consegue aguardar isso melhorar, porque vai melhorar. Terminou com a carta da estrela, não tem outra coisa. A carta da estrela é desejo realizado, é aquilo que a pessoa está ali pedindo, fazendo, trabalhando também para que essa situação se resolva, né? Que a espiritualidade sozinha não vai fazer nada. A espiritualidade, ela nos ajuda a partir do momento que a gente se ajuda. Que a pessoa acha assim, eu pedi para a espiritualidade, então não preciso fazer mais nada. Então, amigo, vai continuar sem fazer nada. Porque a espiritualidade vai te ajudar. Mas se você tomar uma atitude coerente com o que está sendo dito, ok? Então, essa foi a tiragem do segundo grupo. Boa sorte a todos, tá? Lembrando de novo que a tiragem não é para todos, não vai atingir a todos. Vocês peguem aquela situação que ressoar com vocês, com o que vocês estão vivendo, com o que está acontecendo na vida. Entende? E lembrando mais uma vez, os baralhos, eles não são uma sentença. Eles só apontam, eles vão mostrar o que está acontecendo, a energia que está acontecendo ali. A gente é que vai dizer para onde vai isso. Então, se vem um conselho, olha, poupe um pouco, veja as suas escolhas, e eu sigo isso, e me diz que se eu seguir isso melhora, eu tenho um resultado. Agora, se vem ali, olha, não é o tempo agora de você gastar, é tempo de poupar, tá para vir, pode vir uma situação no trabalho de você ficar sem emprego, e eu resolvo, quer saber aí? Que nada, não vai acontecer nada disso não, e começo a sair gastando que nem uma maluca, não sei o que, o resultado vai ser outro, entende? Então, os baralhos, os oráculos, eles apontam o caminho, mas às vezes a gente desvia. Aí depois diz assim, mas estava errado. Não estava errado, é porque a gente tem o nosso livre-arbítrio e às vezes a gente não quer seguir aquilo ali, esquece, na hora que ouve a leitura, a pessoa se choca, mas depois até esquece daquilo e continua fazendo o que vinha fazendo escolhas erradas, enfim. É isso. Vamos lá, grupo 3, que é o grupo da Pirita. Vamos ver como é que está este grupo? Como é que está no ambiente familiar? Deixa eu botar essas cartas, 1 e 2 para cá. O ambiente familiar, como que está a relação das pessoas que escolheram esse terceiro grupo, como que é as relações familiares, né? Dentro da família. Como que está o amor desse grupo, das pessoas que escolheram essa opção, como é que está o relacionamento amoroso, saúde, trabalho, e as finanças.
juntar aqui e vamos lá. Como é que está esse terceiro grupo aqui? Em relação ao ambiente familiar, como que estão as relações familiares? A carta do trevo, a carta do urso e a carta do chicote. Ainda fala assim, trevo são probleminhas bobos, né? Coisinhas ali, mas também aqui nesse terceiro grupo, é um ambiente familiar bem tóxico, tá? Existe aqui muitos desafios, muitas contrariedades, muita discussão. A carta do chicote fala de discussão. Em alguns casos, fala-se até de agressão física. Existe uma situação de pessoas, né, muito agressivas no falar. Se não é uma agressão física, é uma agressão verbal. Então, o ambiente familiar desse terceiro grupo, não para todos, mas para um pequeno grupo desse terceiro, existe uma situação muito difícil no ambiente familiar, de agressões, tanto físicas quanto verbais. E isso vem criando obstáculos, né? Claro, não tem como não criar. Como que está no amor, em relação ao amor dessa pessoa que escolheu esse grupo. A cruz já vem mostrando aqui que não está muito bem. A carta da cegonha e a carta das nuvens. Então, a cruz vem falando aqui que existe a cruz com as nuvens aqui, sendo espelhada pelas nuvens, vem mostrando uma situação que a gente viu aqui, né? A cruz, quando ela abre uma pergunta, uma jogada, ela fala de uma situação muito difícil. E isso aqui está difícil de mudar, porque a cegonha está entre a cruz e as nuvens, que são duas cartas, nesse contexto, negativas. Então, essa cegonha aqui, ela não consegue trazer as novidades, ela não consegue trazer a mudança. Ela pode, quando muito, trazer uma melhora, né, nesse quadro, nessa relação, né, que é a relação amorosa, que é a do amor. Então, pode, quando muito, trazer momentos de entendimento, tá? Mas esse terceiro grupo, em relação ao amor, também está enfrentando dificuldades, tá? Em relação à saúde, a âncora, o cão e os peixes. Em relação à saúde, está tudo bem, né? Eu tenho a própria carta significadora da saúde, tem uma carta dos peixes que fala de uma boa saúde, né? Essa estabilidade na saúde, ela sendo multiplicada, né? Existe bons cuidados, né, em relação à saúde. Então, em relação à saúde, eu não tenho o que dizer, tá excelente. Trabalho, a montanha, nossa, a montanha hoje está demais, hein? A montanha, as flores, o ramalhete e a carta dos lírios. Aqui já muda de figura, né? Essa montanha aqui está muito bem-vinda. Por quê? Essa montanha no trabalho, ela está falando de pessoas que vão ser reconhecidas, se já não estão sendo. Elas, nesse segundo semestre, elas vão ser reconhecidas. O seu valor, né, profissional, ele sendo coroado, ele sendo reconhecido. Então, aqui essa montanha vem falando de uma promoção. Então, esse grupo, né, tá muito provável aqui a ter uma ascensão dentro do trabalho,
Tenho a carta do ramalhete, que é a carta das flores, a própria espiritualidade. Tenho 3 cartas espirituais aqui. E 3 cartas, nesse sentido aqui, muito favoráveis. A montanha aqui vem falando de ascensão, tá? Uma ascensão que chega com reconhecimento, chega como uma surpresa também, que o ramalhete fala de coisas que surgem assim, que a pessoa não está esperando, tá? E um reconhecimento do seu valor, que são os lírios. Então, no trabalho, esse grupo 3, as pessoas que escolheram esse grupo 3, estão muito propensas a ter uma ascensão profissional até o final do ano, tá? A gente já está no meio do ano. Então, até o final do ano, essas pessoas estão propensas a uma ascensão profissional, uma subida de cargo, uma promoção, um reconhecimento do seu valor profissional, ok? Agora vamos para as finanças, né? A carta da chave, a carta da chave fala de oportunidades, né? Então, aqui vem mostrando, em princípio, porque eu ainda tenho 2 cartas, enquanto eu não leio todas as cartas, eu não afirmo nada, né? Nem tem como. Mas, em princípio, é uma carta que fala de oportunidades, de pessoas que sabem estar na área das finanças. Então, de pessoas que sabem como aplicar o seu dinheiro, como fazer o seu dinheiro render, como multiplicar o seu dinheiro. Então, em princípio, vem essa carta da chave com esse significado financeiro. Aqui, a carta da casa, que fala de estabilidade. E a carta dos caminhos, ó, não tem, fechou, né? Então, são pessoas que realmente sabem como administrar suas finanças, onde aplicar e investir o seu dinheiro para trazer estabilidade para si e a família, fazendo boas escolhas, aproveitando cada lance que aparece, cada oportunidade que aparece, de uma forma que traz estabilidade, prosperidade e crescimento. Muito bem. Então, esse terceiro grupo, tirando a parte, né? Tem a parte familiar, que tá um pouquinho complicada, a parte do amor, mas isso aqui são coisas que também a própria pessoa, o casal, se for um casal, enfim, tem como reverter. Porque aqui mostra um casal que uma hora tá de um jeito, outra hora tá muito, sei lá, ou triste, ou não quer conversa, ou contrariado, ou brigando, mas no outro tenta suavizar um pouco, porque a cruz fala de uma situação mais pesada, né? De repente é uma briga, é uma discussão, é um chororô, e as nuvens já falam de uma coisa mais branda. Há uma transformação aqui. O que eu quero dizer com isso? Aquele casal que está brigando, daqui a pouco está se rindo um para o outro, Então, são coisas, são ajustes. Aqui pode ser ajustado, entendeu? Em tese, na saúde está muito bem, no trabalho está muito bem, nas finanças está excelente. No ambiente familiar está existindo essas confusões, muitas brigas, tem casos, poucos, né? Dentro de um grupo, são poucos casos em que existe agressão verbal e física. A gente não pode deixar de dizer isso. Mas, na maioria, o que também não deixa de ser uma agressão, que também não deixa de ser ruim, existe uma agressão muito verbal. E isso também é muito ruim. Às vezes é pior do que a física, a gente não sabe nem o que é pior. Mas, enfim, coisas que podem ser trabalhadas, né? Porque existe mais pontos positivos do que negativos. E a gente sempre deve se pegar naquilo que é positivo.
Bom, uma boa sorte para esse grupo 3, tá? Espero que a minha leitura tenha ressoado com a energia de vocês. Se vocês gostarem, por favor, deixa o like, que ajuda o canal. Deixa um joinha, né? O que é o like. Comenta, pode sugerir temas, perguntar alguma coisa que não entendeu, ok? E é isso, e a gente vai se conhecendo aos poucos. Meu canal fez 1 mês agora, né? Então, sou uma bebê. E, e vocês todos são muito bem-vindos. Na dúvida que tiver, no que quiser conversar, no que quiser esclarecer, ponha nos comentários, sugestão de tema, ou uma consulta particular, enfim. Sintam-se à vontade naquilo que eu trouxer para vocês, uma energia, um modo de trabalho que ressoe com vocês, com aquilo que vocês entendem, que vocês gostam, enfim. É isso. Um beijinho a todos, fiquem com Deus e boa sorte. Bom segundo semestre para todos.